Agora a Lery e o Atticus já pode colocar aquela plaquinha de cuidado, cão bravo. E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago. E eu sou o Jean, esse é o canal Rocambole, um canal que fala sobre séries e filmes. Se você não conhece a gente ainda, aproveita esse momento, se inscreve, deixa o seu like. E se já conhece a gente, e aí galera? Este vídeo é pra quem já assistiu o 8º episódio de Lovecraft Country da HBO, que foi ao ar no dia 4 de outubro. E nesse vídeo a gente vai comentar o que rolou no episódio, explicar algumas coisas e dar a nossa opinião sobre o que a gente viu. Então é spoiler pra todo lado. E vai que você ainda não saiba, a gente tá fazendo vídeo semanalmente pra Lovecraft Country. Os links dos vídeos anteriores estão aqui embaixo na descrição. Corre lá depois. Vai que eles perderam algum. Que episódio maravilhoso. Meu Deus. Já é um dos meus favoritos da temporada. E se não é o meu favorito. E detalhe, foi dirigido pela Misha Green pela primeira vez. Ela é a criadora da série e agora tá na direção também, estreando inclusive. Que estreia, né? Esse episódio tem um foco na Dee e ela acabou de perder o seu melhor amigo, o Emmett. Ele foi assassinado brutalmente. Fora que ela não sabe onde tá a mãe, que tá sumida há mais de uma semana, ela tá toda perdida na vida. Ela tá perdida, ela tá triste, ela tá revoltada, ela tá devastada. A gente vê logo no início do episódio que tá um misto de coisas na cara dela. E a expressão da atriz, da Jada Harris, meu Deus, ela tá maravilhosa, né? Mais uma candidata ao Emmy de atriz coadjuvante de 2021. Gente, só vai dar Lovecraft ano que vem. Toda essa cena que a gente viu no início do episódio, do assassinato do Emmett, foi baseado em um fato real do Emmett Till. Foi um caso que aconteceu no ano de 1955 com um menino de 14 anos. Ele foi acusado de ofender, de assediar uma mulher branca de 20 e poucos anos na época, e o noivo dela e o meio-irmão desse noivo foram atrás do Emmett uns dias depois e mataram ele. Assassinaram ele brutalmente, e a série fala sobre isso, fala como foi esse assassinato, e os assassinos foram absolvidos de todas as acusações por um júri composto só por homens brancos. E a mãe do Emmett, na época, resolveu fazer um velório com o caixão aberto para que todo mundo visse o que tinha sido feito ao filho dela como uma forma de protesto ao racismo nos Estados Unidos. E aí, 50 anos depois, essa mulher branca falou que mentiu e que o Emmett era inocente. Então esse caso foi realmente muito importante para essa luta contra as agressões ao povo preto. E o episódio fala muito disso, né? O principal tema desse episódio é justamente isso. Só que a gente acompanha toda essa violência escancarada, principalmente por parte da polícia, através da Dee. A gente vê naquela cena onde o Lancaster e mais um policial perseguem ela num beco, a brutalidade dos policiais. E essa é uma crítica muito forte da Misha nesse episódio. Porque além da violência e da brutalidade, a gente tá falando que isso tá acontecendo com uma criança. E como esse tipo de situação tá normalizada na nossa sociedade. A frequência e a impunidade acaba causando uma banalização, e aí chega uma hora que as pessoas não ligam mais pra isso. E além de toda essa abordagem desumana do Lancaster, ele lança um feitiço, né, contra a Dee. Bota lá as duas meninas meio macabras perseguindo ela, inclusive eu lembrei de Us com essas meninas. E mais uma vez a série usando metáforas pra discutir esses problemas sociais, porque essa perseguição da Dee simboliza esse medo constante de andar na rua. E sem contar que essas duas meninas que estão perseguindo a Dee, elas têm referência ao blackface, né, que era uma coisa muito comum nos anos 50. E rola um papo bem interessante do Atticus com a Cristina sobre encantamento e feitiço, né? A Cristina diz que pra fazer um feitiço não bastam palavras, precisa de intenção, energia e um corpo. Isso afeta o equilíbrio da natureza sem causar um desastre. É um alinhamento perfeito. Só que com esse papo dela e o fato da gente saber que ela era uma das mais poderosas lá das hospedarias, isso me faz pensar que ela sabe exatamente o que ela tá fazendo e que ela tem uma preocupação com isso. Diferente do Lancaster, que tá lançando encantamento e feitiço aí sem se preocupar com as consequências. E uma coisa que a gente já tinha previsto e que de fato aconteceu é a Dee nos Estados Unidos, né? Ah, mas uma apariçãozinha dessa só pra causar treta no casal? Pois é, será que foi só isso, gente? Ela apareceu ali basicamente pra explicar pro Atticus o rolê dela, a raposa das 9 caudas e tal, e pra causar uma intriguinha ali, um desconforto na Letícia, e por enquanto meio que ficou só nisso. Eu achei que ia ter um envolvimento com o plot da magia principal ali. Eu acho que a Dee veio atrás do Atticus pra tentar desvendar o que foi esse sonho, e o que significa essa visão que ela nunca tinha tido. Só que aí ela chega, encontra o Atticus com outra mulher grávida, e o Atticus é babaca num nível assim que não tem como defender, e aí ela deve ter pensado, quer saber então, tá me tratando mal? Lasque-se, Atticus. Só que eu acho que ela ainda vai aparecer nesses outros 2 episódios. E aí sobre o plano da Cristina, a gente teve mais algumas informações. Ela de fato quer a imortalidade, assim como o pai queria, e ela pretende fazer o ritual no equinócio de outono, que é daqui 5 dias. Ela já conseguiu os negativos das páginas do Titus, ela já conseguiu a chave que estava no planetário, então ela tá cada vez mais perto de estar apta para o ritual. E no livro Lovecraft Country, que veio do futuro, tá dizendo que a Cristina sacrifica o Atticus nesse equinócio de outono. Então o Atticus tem 5 dias pra tentar mudar essa configuração de futuro aí. Eu ainda tô com esperança. Eu não sei, porque aí eu fico pensando numa coisa. É óbvio que a imortalidade é uma coisa
coisa desejada por vários personagens ali, mas a Cristina é muito esperta, sabe? Ela tá falando pra todo mundo, eu quero ser imortal, eu quero ser imortal. Só que eu acho que ela tá planejando alguma coisa muito maior. Acho que não vai ter saída pro Atticus. E, gente, o que foi essa cena de sexo da Ruby com o William? Acho que foi a cena mais bizarra de sexo que eu já vi na minha vida. E, na real, cabem vários adjetivos pra essa cena. Eu nem sei qual que é o certo, se é a bizarra mesmo. Ela é meio nojenta e dolorosa por motivos óbvios, mas ao mesmo tempo é uma cena hipnotizante, né? Eu não sabia o que sentir. A cena é tecnicamente perfeita, é muito bonita. Há uma beleza ali por conta do envolvimento das duas. Ou dos dois. E aí depois a Ruby fala sobre isso, que ela decidiu tomar a poçãozinha ali porque ela não queria, naquele dia que rolou o velório, que foi muito pesado, ela não queria ser uma mulher negra transando com um cara branco. E isso tem muitos significados, né? Porque foi a primeira vez que a gente viu o feitiço passar tão rápido. É como se a dor que a Ruby tivesse dentro dela fosse mais forte do que o próprio feitiço e fizesse ela voltar. E não só a dor, né? Mas a Ruby, a identidade dela é como se fosse maior do que essa magia. E talvez tenha alguma coisa aí mesmo, né? Porque no episódio anterior, a Cristina fala que a verdade sobre tudo tem relação com a família dela. Então vai saber se a família dela também não é magiquinha. E aí quando as duas estão conversando e entram no assunto do Emmett, do velório, e a Ruby pergunta, né, se a Cristina se importa com isso, ela fala que não, numa reação extremamente fria. Mesmo que não seja tão surpreendente ver a Cristina falando um troço desse, a gente fica meio chocado. E na verdade, esse papo leva ela a sentir, a tentar sentir o que o Emmett sentiu e, consequentemente, a dor que a Ruby tá sentindo pela morte do Emmett. Ela faz lá todo o rolê pra ela morrer do jeito que o Emmett morreu e aí voltar depois. E isso pra mim é uma prova de que de alguma maneira a Cristina está envolvida com a Ruby. Ela não ia fazer isso se ela não se importasse com a Ruby. Eu já não sei mais o que pensar sobre a Cristina, mas aquele choro quando ela volta à vida mostra que ela pode pelo menos ter tido uma ideia do que a Ruby estava sentindo. E outra conversa importante desse episódio foi a da Ruby e da Letitia, né? Porque elas acabam revelando alguns segredos ali. E a Ruby fala pra Larry um dos motivos dela estar envolvida com o William, com a Cristina, é que ela quer a magia, ela quer chegar nisso. A Ruby fala que tá cansada, que ela não se encaixa nesse lugar, que ela quer usar a magia pra achar um lugar onde ela se encaixe. E não só ela. Eu entendo isso como se a Ruby estivesse tentando usar a magia pra encontrar um lugar de segurança pra ela e pro povo dela. E a gente também tem uma espécie de conciliação, né, entre o Atticus e o Montrose nesse episódio, e que é muito bonita, muito sensível. Aquela cena dos dois sentados no meio-fio, se entendendo, compartilhando a bebida foi linda. E a própria história que ele conta pro Atticus, né, do pastor que foi levado ao manicômio e tal, e faz o Atticus entender um pouco o drama dele, porque ele fala que ele escolheu viver entre ser levado ao manicômio ou ser morto num banheiro público, ele escolheu ter uma família, por mais que ele precisasse mentir, mas ele escolheu viver. E nesse momento a gente descobre um pouco mais do livro, que o livro a gente tava achando que era o tio George que tinha escrito, mas não, foi o George Freeman, filho do Atticus. Fiquei chocado com isso. Só que esse livro tem algumas coisas diferentes da história que eles estão vivendo. E que aí é um paralelo muito legal, porque a Misha tá também ressignificando o livro na série. Aí o livro aparece na série ressignificando as coisas que os personagens estão vivendo. Sim. É um trelelê ali muito louco. E essa aproximação dos dois faz com que eles trabalhem juntos ali no feitiço, né? Por mais que o Montrose esteja morrendo de medo, e foi uma cena meio engraçada, até porque eles acham que o feitiço não deu certo, né? Eles ficam esperando. E aí, o que acontece agora? E não deu certo do jeito que eles imaginavam, mas alguma coisa rolou. E aí, se encaminhando pro final do episódio, a Dee é pega pelas meninas e rola uma parada no braço dela que parece que ela tá se transformando de alguma forma, é um machucado esquisito. E aí, linkando a promo do 9º episódio, que aparece ela caracterizada como uma das meninas, a gente vê que o feitiço do Lancaster foi muito além de assustar a Dee. Vai rolar uma parada muito mais pesada com ela. E um pouco antes, quando a Dee tá enfrentando essas duas meninas, tá rolando na cena um discurso da Naomi Wandler, que é uma ativista de 13 anos e tinha 11 quando deu esse discurso. Esse discurso foi feito em 2018 no March for Our Lives, que é um discurso contra a violência armada nos Estados Unidos. Então tem total relação com a narrativa da Dee nesse episódio. E a Dee também dá uma afrontada no Lancaster, né? Cospe nele, inclusive, quando ele pede pra ela achar o planetário. E nesse momento rola uma coisa importante. A Dee fala que a sala tá fedendo, então aquele cara continua no armário. Quero saber o que é isso ainda. Eu fiquei pensando também. E é isso que faz o Lancaster ir até a casa da Larry pra tentar pegar o planetário com as próprias mãos e usando toda a força policial. Mas assim, lerdo, né? Nossa, a Cristina já tá dentro do ritual, ele tá procurando a chave ainda. E ele não consegue entrar na casa por conta daquele feitiço que aquela mulher fez no 3º episódio, que é contra maus espíritos e tal. Então, a casa está protegida. Aí a alternativa dele é botar todo mundo pra atirar na casa, e isso rende uma das cenas mais marcantes pra mim do episódio, que é quando a Larry tá, tipo, exausta, ela se levanta e começa a levar os tiros, mas que tem a proteção ali, eles não atingem ela. E a expressão da Journey nesse momento é sensacional, porque é realmente de exaustão, ela não aguenta mais. E a gente sai dessa cena monstruosa da Larry mostrando a invulnerabilidade dela e vai pra cena do Tic, que a gente até agora tava achando que não tinha poderzinho nenhum.
Quando do nada um bichão Lovecraftiano sai do asfalto pra proteger o A Atticus. gente esperava tudo, qualquer coisa, menos isso. Eu também. E foi o bichão que a gente viu lá no primeiro episódio em Ardham, que protegia Ardham, mas era mais de um lá, e agora ele tá ali protegendo o Atticus. E tem dedo da Cristina nisso, com certeza. É, porque ele pediu um feitiço de proteção, né? Só que ele não sabia qual que a Cristina ia dar pra ele. Mas é tudo uma jogada da Cristina, porque ela deu a invulnerabilidade pra Letícia e não pro Atticus. E aí quando ele perde, ela também dá um outro tipo de proteção, porque o Atticus não pode ter a invulnerabilidade, porque ela quer que ele participe do ritual. Por isso que eu disse que o Atticus não vai sair dessa. Eu acho, né? E esse bicho mata todos os policiais. Isso tem um puta significado, né? E uma coisa que pode ter passado meio despercebida é que o último policial que o bichão mata é o Lancaster. Pois é, mas será que matou mesmo? Porque ele também é tudo envolvido com as magias, ele pode ter algum rolê ali pra fazer ele voltar. Ah, eu acho que ele ficou destroçado, viu? Ele já tem o corpo todo mutilado, que a gente já tinha visto antes. Mas, de qualquer maneira, a morte de todos os policiais com Lancaster ou sem Lancaster vai causar um rebuliço ali. Eu não sei como isso vai acabar. Eu sei que esse episódio começou a dar algumas resoluções e já se encaminhar pro final da temporada. E esse caminho que a Ruby tá tomando, de ficar do lado da Cristina, é meio perigoso, né? Isso tá me deixando muito angustiado, porque parece que a Ruby e a Letícia vão ficar de lados opostos da história. Enfim, eu acho que esse foi um dos episódios que eu mais gostei mesmo. Ó, parabéns, Misha, pela estreia na direção e por tudo que você tá fazendo. E assim como os primeiros episódios, esse mexeu muito comigo e me deu reações físicas de volta. Porque de fato eu acho que ele teve uma carga muito pesada, tanto por conta da narrativa da Dee, quanto por conta da utilização do Emmett Till e tal, que é uma história muito cruel. E acompanhar o desespero da Dee nessa situação e o seu não entendimento sobre as coisas que estão acontecendo é muito forte. Pra muita gente, o episódio 7 foi um dos mais marcantes da temporada, e sim, é muito legal. Mas pra mim, eu acho que o 8 superou super e me marcou muito mais. Então é isso, chegamos ao final do nosso vídeo. Deixa o seu like, se inscreve se ainda não fez isso, pra acompanhar os vídeos semanalmente. E como sempre, deixa pra gente nos comentários o que você achou desse episódio e diz o que você acha aí desse futuro do Atticus. Você acha que ele vai conseguir mudar esse futuro ou não? Conta pra gente, até o próximo vídeo. Tchau!